Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É com grande alegria que nós estamos dando início a mais uma série de aulas do curso básico do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus. Nós vamos iniciar, como sempre costumamos fazer, com uma leitura bíblica. Quero convidar os irmãos a que abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16. Como sempre costumamos fazer, não vamos projetar o versículo aqui no monitor, apenas a referência, João capítulo 14, versículo 16, porque a nossa intenção é fazer com que os irmãos sempre tenham à mão a sua Bíblia para estudar a palavra do Senhor. Vamos ler então João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Meus amados irmãos, nós vamos começar então com uma abordagem bíblica, e nesta abordagem nós queremos aqui discorrer um pouco sobre este versículo, que é um versículo muito interessante, porque ele, de certa forma, é muito utilizado para a refutação daquela heresia que existe hoje em dia, chamada unicismo, que aliás não existe hoje em dia, já existe há muito tempo, e como nós vamos ver na aula de hoje. E esse versículo, ele desconstrói a herética doutrina unicista, porque nós vemos aqui que Jesus disse de maneira muito clara que ele rogaria ao Pai para que o Pai nos desse outro Consolador. Veja que se a Trindade não fosse uma doutrina correta, de acordo com a Bíblia, Jesus então, para ele cumprir o que ele disse que faria, e se não existisse a Trindade, ele teria que olhar para o espelho, porque ele disse, eu rogarei ao Pai para que ele dê outro Consolador. Então, se não existe Trindade, Jesus estaria olhando para o espelho e falando consigo mesmo, e dizendo, eu vou rogar a mim mesmo rogar ao Pai, que sou eu mesmo, para que ele vos envie outro Consolador, que sou eu mesmo. Então veja como esse versículo, até se nós o analisarmos do ponto de vista lógico, fica claro que a Trindade é uma doutrina bíblica, como nós vamos abordar na aula de hoje, porque nós vamos dar início hoje a este livro, Teologia Sistemática 2. Teologia Sistemática 2 é um livro que trata da Trindade, de maneira geral, mas também nós vamos estudar a Cristologia e a Pneumatologia, que são, claro, disciplinas que estão casadas com o ensino da Trindade propriamente dito. Mas só para concluir essa rápida abordagem bíblica inicial, nós vemos aqui nesse texto bíblico que o Espírito Santo é chamado de outro Consolador. Por que ele é chamado de outro Consolador? É evidente que quando a Bíblia diz que ele é outro Consolador, é porque tanto o Pai quanto o Filho são também chamados na Bíblia de Consolador. O Pai, aliás, é chamado lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, especialmente nos versículos, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 1, especialmente nos versículos 3 e 4, Deus, Pai, é chamado de o Deus de toda consolação, porque o Pai é consolador. O Filho também, Jesus Cristo, lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, João disse, filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E o termo advogado ali é parakletos, ou seja, o mesmo termo que é usado em relação ao Espírito Santo, quando ele é chamado de Consolador. Aliás, na Septuaginta, que como nós já vimos em Bibliologia, é uma versão da Bíblia, uma tradução do
hebraico para o grego e, portanto, uma tradução do Antigo Testamento, não é? Para o grego. E ali em Isaías, capítulo 9, versículo 6, no texto grego, quando a Bíblia diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O termo maravilhoso conselheiro ali, na verdade o termo, mais precisamente o termo conselheiro, na Septuaginta, também é Paracletos. Ou seja, o mesmo termo que é usado para o Espírito Santo, quando ele é chamado de Consolador, Paracletos, é empregado para Jesus, só que foi traduzido para advogado, lá em 1 João capítulo 2, versículo 1. E na Septuaginta, em Isaías 9,6, o termo hebraico foi traduzido para Paracletos e no português ficou como conselheiro, mas é o mesmo termo que é aplicado ao Espírito Santo. Ou seja, Jesus também é consolador. E se o Pai é o Deus de toda consolação, Jesus também é consolador, é por isso que Jesus, pelo menos por 4 vezes no Evangelho de João, nós vemos lá em João capítulo 14, versículo 16 que lemos, mas também no versículo 26, mas também no capítulo 15, versículo 26 e também no capítulo 16, versículo 7, Jesus dizendo que o Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo é consolador. Só que Jesus disse que ele é o outro consolador. Por que Jesus disse que ele é outro consolador? Porque ele próprio é consolador e o Pai também é consolador. Mas tem um detalhe, o termo outro utilizado por Jesus aí, no grego, é o termo allos, que na verdade é diferente do termo que Paulo usou, por exemplo, quando Paulo se referiu a heresias. Quando ele falou, por exemplo, de outro evangelho, quando lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo disse, ainda que um anjo do céu, ou que nós mesmos, não é? Preguemos outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, Paulo diz, seja anátema. O termo outro ali usado por Paulo é héteros, que significa dessemelhante, significa diferente. Ou seja, quando Paulo fala das heresias, ele usou o termo outro no sentido de dessemelhante. Agora, quando Jesus fala do outro consolador, o termo não é héteros, o termo é allos, ou seja, indicando que o Espírito Santo é outro consolador, mas da mesma categoria, porque a Trindade não são 3 deuses, não se trata de um triteísmo, mas sim tripessoalidade. Muito bem, é uma pequena abordagem bíblica, nós vamos agora iniciar propriamente a nossa aula de hoje, que vai girar em torno da Trindade, doutrina da Trindade. Mas antes, façamos uma apresentação panorâmica, vamos fazer uma apresentação panorâmica da nossa matéria, porque Trindade no curso básico do CETADB, na verdade, é uma disciplina abrangente, que não contempla apenas a doutrina da Trindade propriamente dita, mas também a cristologia e a pneumatologia. Então veja, nós vamos ter 5 aulas, hoje é a primeira. Nesta primeira aula nós vamos estudar sobre a doutrina da Trindade. Depois, na segunda aula, nós vamos falar sobre Deus o Pai. Veja que Deus o Pai, claro que já vamos começar estudando agora, na doutrina da Trindade. Mas depois vamos ter uma aula específica sobre Deus Pai. A teologia propriamente dita, porque você sabe que o termo teologia ele tem várias acepções. Ele pode designar o próprio curso teológico, mas ele também pode designar departamentos da teologia, como teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, teologia exegética, teologia prática. Ele pode designar também matérias, como nós estamos vendo aqui, não é? E no caso aqui na teologia sistemática, como uma matéria da teologia sistemática, teologia é o estudo sobre Deus. E aqui no nosso caso vai ser o estudo sobre Deus, o Pai, porque também pode ser um estudo sobre Deus de maneira ampla,
abarcando Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus, na verdade, não são três deuses, não é? Não é triteísmo, repito, é tripessoalidade, mas Deus é uno e Deus é triuno, ou seja, Deus é um só. São três pessoas que formam um único Deus. Então, a doutrina da Trindade, vamos ter também a doutrina de Jesus Cristo, conhecida como Cristologia. Vamos ter ainda a doutrina do Espírito Santo, que é Pneumatologia, mas esta nós vamos desdobrar em duas partes, porque pneumatologia também é muito ampla. E uma parte da pneumatologia é conhecida como paracletologia, porque é justamente o estudo mais detido, mais detalhado sobre as ministrações do Espírito Santo. E esse estudo, então, é chamado de paracletologia. Muito bem, nós vamos então dar início. Nós vamos começar então com a doutrina da Trindade e o esboço da nossa primeira lição está aí. O que é a Trindade? A Trindade no tetragrama hebraico, aquele que nós mencionamos em bibliologia, que é um tetragrama que ele é representado por essas letras aqui na língua portuguesa, mas a rigor nós dizemos que esse tetragrama ele é impronunciável. O termo no hebraico, porque no original o termo não tinha vogais, etc. E os judeus evitavam também pronunciar esta palavra, e depois, com o tempo, foram acrescentadas vogais, e aí surgiu a palavra Yahvé, surgiu Jeová, e etc. Mas são tentativas de se pronunciar um tetragrama que representa o nome de Deus no hebraico. A Trindade na história da igreja, portanto, nós vamos fazer algumas menções aqui de fatos históricos alusivos à doutrina da Trindade. O que a Bíblia diz de fato sobre a Trindade, apenas uma menção rápida também, para os irmãos terem até subsídios para se posicionarem quanto à defesa da fé, porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que está em vós. E como nós dissemos já em aulas anteriores, aulas de bibliologia, responder ali, embora seja um verbo para nós, no original o termo ali é apologia, que na verdade significa fazer uma apologia, isto é, fazer uma defesa do Evangelho, fazer uma defesa da verdade, fazer uma defesa da nossa fé. Muito bem, então nós temos aqui o roteiro da nossa aula de hoje. Vamos falar também sobre as pessoas da Trindade, dando um destaque para esse ponto, e as ações de cada uma das pessoas da Trindade. Meus irmãos, é importante nós observarmos, como início aqui falando da doutrina da Trindade, que essa doutrina ela abarca, claro, a unidade e a triunidade de Deus. E começando a partir, do primeiro tópico, que é esse que os irmãos estão vendo aí, o que é a Trindade. Uma definição. E o primeiro ponto que nós queremos mencionar, o que é a Trindade, nós vamos dividir o assunto em dois pontos. O primeiro ponto é: o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. E alguém dirá assim, de imediato: então, se o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, nós estamos diante de três deuses. Nós estamos diante do triteísmo. Não, de maneira nenhuma. É um mistério que nós não conseguimos alcançar, claro, com a nossa limitação. Nós não temos, assim, a mesma capacidade de entender que o próprio Deus possui, que Deus é infinito, não é? Nós não temos condições de entender a mente de Deus. Entretanto, nós aceitamos pela fé o que está na palavra do Senhor. Então, a doutrina da Trindade ela é complexa, mas não é contraditória. Ela é um mistério para nós que somos finitos, mas
recebemos a revelação pela palavra de Deus do nosso Deus, que é, em certo sentido, incognoscível, mas em outro sentido ele é cognoscível, porque ele se dá a conhecer. E no que tange a ele se dar a conhecer, até onde ele se dá a conhecer, nós podemos compreender, nós podemos entender à luz da palavra de Deus. As grandes dificuldades, na verdade, de se entender a triunidade divina, a triunidade de Deus, resultam do fato de os seres finitos, que somos nós, estarem estudando um ser infinito. Claro que nós vamos ter dificuldade. Então, a priori, quando alguém vê esta assertiva de que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, é evidente que a pessoa vai até se assustar e achar que realmente está diante de 3 deuses. Mas não, nós vamos explicar aqui como está na palavra de Deus, que deixa claro que Deus é único, ou seja, quando a Bíblia diz que Deus é único, quer dizer também que o Pai é Deus pleno, que o Filho não é apenas uma parte da deidade, pois nele habita, a Bíblia diz claramente lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, Deus Pai é Deus, Jesus o Filho também é Deus, porque nele habita corporalmente a divindade, mas o Espírito Santo também é Deus. Por quê? Porque nós vemos na Bíblia o Espírito Santo sendo descrito como uma pessoa distinta. Jesus disse o outro Consolador, e esta pessoa distinta também tem todos os atributos exclusivos da deidade. Não apenas os atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que Deus detém, claro, de maneira perfeita, mas ele compartilha, mas principalmente os atributos incomunicáveis, os atributos que só Deus tem, como a onipresença, a onisciência, a onipotência, a imutabilidade e assim por diante. Muito bem, então, quem nega, por exemplo, que Jesus é Deus, está, lamentavelmente, abraçando a heresia. E não são poucas pessoas hoje que negam a deidade do Senhor Jesus. Mas quem abraça esse tipo de pensamento vai estar indo de encontro à Bíblia, estará indo contra a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia tem textos muito claros que salientam que Jesus é Deus. Temos, por exemplo, Apocalipse 1 e 8, em que o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. Veja, quando ele usa esse termo, alfa e também ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, ele está falando da sua eternidade. Ele está falando dele junto do Pai antes que o mundo existisse, porque Jesus ele não tem princípio nem fim. É nesse sentido que ele diz que ele é o alfa e o ômega. Lá em João, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então veja, é por isso que Jesus disse lá em Apocalipse 1 e 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E o próprio Deus também, ali o autor de Hebreus, no capítulo 1 do seu livro, versículo 8, fazendo menção de um salmo da Bíblia, ele diz que o Pai diz do Filho, veja, o Pai, Deus o Pai, diz do Filho, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ou seja, o próprio Deus Pai chama a seu Filho de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então, meus amados irmãos, nós não podemos negar, assim, de início, aqui nessa parte introdutória dessa aula, nós não podemos negar de modo algum que Jesus é Deus. Porque, aliás, cada uma das pessoas da Trindade, está aí no livro,
é chamada de Deus, não é? Ao contrário do que dizem os unicistas, nós vamos ver isso ao longo do texto, da abordagem da nossa aula. Vamos para um segundo ponto aqui. 3 pessoas e não 3 deuses. Se nós afirmamos que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, é claro que nós afirmamos isso porque temos embasamento bíblico de que as 3 pessoas da Trindade são pessoas distintas, mas não são 3 deuses. A unidade do Senhor, veja que no livro eu estou citando Senhor com todas as letras em caixa alta. A inicial em maiúscula, claro, e as outras letras em caixa alta. Por que as outras letras estão em caixa alta? Não é por acaso, é porque esta é a maneira como os tradutores da Bíblia, essa é a maneira que os tradutores da Bíblia encontraram para fazer menção do termo original para o nome de Deus, que é o tetragrama impronunciável, não é? Que é o nome de Deus. E a unidade do Senhor, nesse caso, não é absoluta, e sim composta. A Bíblia deixa claro que Deus é uno, mas Deus também é triuno. A unidade de Deus, por mais que isso soe estranho para nós, é uma unidade composta. As páginas veterotestamentárias revelam a unidade na Trindade, ao passo que as páginas neotestamentárias mostram a Trindade na unidade. Veja como o Antigo e o Novo Testamento eles se complementam. Se no Antigo Testamento nós vemos a unidade na Trindade, no Novo nós vamos ver a Trindade na unidade. A doutrina da triunidade divina, entretanto, não neutraliza nem contradiz a doutrina da unidade de Deus. A Bíblia menciona que há um só Deus em 3 pessoas e não 3 deuses. A palavra do Senhor, portanto, como já falamos, não abona o triteísmo, nem tampouco o unicismo. O conceito da trindade, na verdade, abarca triunidade e tripessoalidade. Triunidade, porque são 3 pessoas que formam um único Deus. São pessoas distintas, entretanto, segundo a Bíblia, são iguais em poder e eternas, da mesma substância e tendo todas elas os mesmos atributos. Então veja, as pessoas da Trindade, todas elas são iguais em poder, são eternas e são da mesma substância. Mas e como explicar que essas 3 pessoas não são, na verdade, 3 deuses? A Bíblia deixa claro isso. Há coisas que nós não conseguimos alcançar, mas a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E se elas se discernem espiritualmente, o que acontece conosco? Nós temos que aceitar isso pela fé. A fé precede a razão. Se eu vou examinar tudo pela razão, vou submeter a minha limitada lógica humana, há muitas coisas na Bíblia que eu vou rejeitar. Eu vou rejeitar, por exemplo, que um grande peixe engoliu o profeta Jonas e Jonas ficou no ventre daquele peixe 3 dias e 3 noites e ele ainda sobreviveu. Como que isso pode ter acontecido? Eu vou também rejeitar o fato de que Jesus, após 3 dias, também ressuscitou. Eu vou rejeitar todos os milagres que estão na Bíblia se eu analisar as páginas sagradas com a minha limitada razão. Entretanto, meus queridos irmãos, nós sabemos que o que está na palavra de Deus, nós temos que receber pela fé e crer naquilo que está na palavra do Senhor. Mas vamos avançar, porque eu não vou me deter muito nesses pontos introdutórios, porque na medida que nós formos falando, um ponto vai elucidando melhor o outro. Então nós vamos avançar já para o segundo tópico. Aí está uma representação do tetragrama hebraico no original, que é um termo que originalmente
para nós é impronunciável. Claro que há eruditos aí em hebraico que apresentam algo que é mais próximo do que se... Porque o hebraico de hoje, claro, não é o hebraico dos tempos bíblicos. Muito bem, então nós temos aí 2 pontos para destacar. Deus é uno e triuno, o nome de Deus e as pessoas da Trindade. 2 pontos para destacar nesse segundo tópico. Então veja, o tetragrama hebraico, que nós, na nossa Bíblia, temos como Senhor em caixa alta, representa, claro, o Deus Todo-Poderoso, nas páginas antigo-testamentárias. Só que nós vemos lá, quando a Bíblia faz menção deste Deus Todo-Poderoso no Antigo Testamento, nós vemos que ele é apresentado como sendo uno e também triuno. Claro que isso precisa, para a pessoa chegar a essa conclusão, ela tem que estudar a Bíblia. E uma primeira passagem que nós podemos tomar como base é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Vamos ler esse texto bíblico? Abra aí a sua Bíblia, vamos ler. Vamos ler em Deuteronômio capítulo 6, versículo 3. Abra a sua Bíblia, vamos ler juntos. É importante que nós leiamos a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Nos diz assim a palavra de Deus: Ouve, Israel, o Senhor... Veja, se você está utilizando a Bíblia na versão corrigida de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, de 1995, a que eu estou usando, observe aí que a palavra Senhor aparece em caixa alta. Por que a palavra Senhor aparece aí em caixa alta? É porque é uma alusão ao nome de Deus, ao tetragrama hebraico. Então veja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bem, a Bíblia diz que Deus é único. E aí, aqueles que se opõem à Trindade vão dizer, então, tá vendo? Não tem espaço para Trindade, porque Deus é único. Esse negócio que Deus é triuno, isso aí não existe. Deus, na verdade, ele é único. Deus é único. Muito bem, a pessoa pode, de uma maneira simplista, pensar assim. Mas quem examina o texto sagrado com cuidado, sabe que o termo único aí é um termo que, no original, alude a uma unidade composta. É o mesmo termo que foi usado, por exemplo, lá em Gênesis, quando se mencionam homem e mulher, macho e fêmea. E ali está dito, e serão ambos uma só carne. O termo ali, uma só carne, é o mesmo termo que aparece aqui em Deuteronômio 6 e 4. E você sabe que homem e mulher são 2 pessoas diferentes. Só que quando casam, ali eles se tornam uma só carne no sentido de que é uma unidade composta. É uma unidade, mas é uma unidade composta, porque é uma unidade formada por homem e mulher. Então veja, o mesmo termo que é usado lá em Gênesis, está isso aí muito bem explicado no livro, estou apenas ressaltando, mas veja que esse versículo de Deuteronômio 6 e 4, ao mesmo tempo que ele corrobora o monoteísmo, porque ele fala de um único Deus, ele também corrobora a doutrina da Trindade, porque nós vemos nesse versículo, como está explicado no livro, a diversidade dentro da unidade divina. Ou, em outras palavras, nós vemos uma unidade composta. O termo não é para unidade absoluta, que o termo em Deuteronômio 6 e 4 é Echad, que no hebraico é, na verdade, uma alusão a uma unidade composta. Se fosse uma unidade absoluta, o termo, como está aí no livro, é outro termo. É outro termo que, na verdade, traria a ideia de solitário, de isolado. Não é o caso do termo Echad ou Errad. A pronúncia varia em alguns, de acordo com alguns livros teológicos e comentários exegéticos. Mas veja, a unidade absoluta, o termo é outro. No caso aqui nós temos um termo que designa unidade composta. E aí temos várias referências
que foram examinadas que os irmãos devem também estudar. Como nós temos falado, é importante que os irmãos, antes de comparecerem a esta aula, os irmãos leiam o livro, estudem o livro, para que ao chegarem aqui, não, eu estou aqui, mas como se eu estivesse aí, porque eu estou falando diretamente aos irmãos, esta aula foi gravada exclusivamente para atender os alunos do CETADB, então é uma ferramenta importante da atualidade, em que eu estou ministrando essa aula como se eu estivesse aí, presencialmente. Eu estou aqui, mas é como se eu estivesse aí com os irmãos. Então, nesta aula, os irmãos estão apenas ouvindo alguns subsídios adicionais, algumas ênfases, e o objetivo nosso é que os irmãos juntem aquilo que está sendo apresentado aqui na aula com aquilo que os irmãos têm lido, têm estudado, para que possam ter um melhor aproveitamento desta matéria. É importante também que após a aula, os irmãos dediquem um tempo, ainda que seja pequeno, para ler as referências bíblicas que nós estamos aqui mencionando. Algumas não é possível ler, mas veja aí, eu citei, por exemplo, Gênesis 2 e 24, os irmãos podem ler. O termo ali, errad, designa, na verdade, unidade composta. É o mesmo termo que aparece em Deuteronômio 6, versículo 4. Mas veja agora, nós temos o ponto 2, o nome de Deus e as pessoas da Trindade. E aí nós temos também a menção de alguns textos bíblicos no nosso livro, no nosso manual. Em Joel 2 e 32, ali o termo que aparece, o termo que é o tetragrama, o nome de Deus, refere-se ao Senhor Jesus. Isso nós entendemos através da comparação de passagens. Porque, como nós já dissemos em outras aulas, a Bíblia é análoga. A Bíblia explica a própria Bíblia. E se nós examinarmos Joel 2 e 32, em comparação, confrontando-se, comparando-se com Romanos 10 e 13, nós vamos chegar à conclusão que ali, aquela profecia de Joel é uma alusão ao Senhor Jesus. Então veja que o próprio Senhor Jesus, já no Antigo Testamento, ele era designado pelo nome de Deus. Como nós vamos negar então que Jesus é Deus? Que Jesus é Deus, como parte integrante da Trindade, Jesus é Deus. Outro texto, Juízes 16, versículo 20, o termo Senhor, que aparece ali também, agora nesse caso alude ao Espírito Santo. Se nós fizermos uma comparação, nós vamos ver que o texto, se nós lermos Juízes 16 e 20, Juízes 15, versículo 14, fazendo uma comparação dos textos e considerando a analogia geral da Bíblia também, nós vamos chegar à conclusão de que aquele termo alude ao Espírito Santo. Zacarias 12, 10 também é outro termo, que tanto fala do Espírito Santo como do Senhor Jesus. É uma passagem profética. E ali é uma passagem messiânica, é uma profecia messiânica e também uma profecia que aponta para os últimos dias. É uma profecia dupla, ou dúplice. E ali está escrito, Zacarias 12, versículo 10, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça, veja, uma alusão ao Espírito Santo, e de súplicas, e olharão para mim. Agora veja como a alusão ao Senhor Jesus. Menciona-se o Espírito Santo, mas também o Senhor Jesus. E olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, parte desta profecia já se cumpriu na primeira vinda do Senhor, e diz lá em João 19, 37, não é? Outra vez diz a Escritura, verão aquele que traspassaram. João 19, 37, mostrando que a primeira parte, uma das partes da profecia já se cumpriu. Agora tem outra parte alusiva aos últimos dias, em que se menciona ali o Espírito da graça, mas ambos designados como pessoas distintas e como parte integrante da Trindade.
Mas vamos avançar. Tópico 3, a Trindade na história da Igreja. Aqui vamos fazer uma menção de 3 movimentos heréticos que apareceram ao longo da história da Igreja. 3 movimentos heréticos que eles foram se reinventando também ao longo da história. Hoje em dia nós temos algo que se parece muito com aquilo que apareceu, mas na verdade, basicamente, se nós formos considerar a rigor, nós vamos ver que são 3 os movimentos heréticos que ainda permanecem, movimentos heréticos que eu digo contrários à doutrina da Trindade. Nós temos aí o monarquismo dinâmico, o monarquismo modalista e o arianismo. Mas nós vamos também fazer uma breve menção da Trindade em relação aos credos, porque os credos que nós temos, na verdade, eles surgiram principalmente para enfatizar a importância da doutrina da Trindade, para enfatizar a triunidade de Deus. Muito bem, é importante dizer aqui também, falando ainda da Trindade, que o termo Trindade, muitos aliás usam isso como uma desculpa para até não crer na Trindade, que é uma desculpa, como diríamos na linguagem popular, uma desculpa esfarrapada, porque na verdade a pessoa diz que o termo Trindade não aparece nas Escrituras. Ora, é interessante que a maioria dos que dizem isso são os unicistas. E eu pergunto para os unicistas, o termo unicidade está na Bíblia? Também não está, mas a pessoa defende o unicismo, defende a unicidade. O termo unicismo está na Bíblia? Também não está. Não precisa o termo estar na Bíblia para a doutrina ali estar. Veja o caso, por exemplo, da onisciência, que é um atributo de Deus. A doutrina da onisciência está clara na Bíblia, mas você não vai encontrar o termo onisciência. Então veja que não é porque o termo não está na Bíblia que a doutrina ali não está. Então é importante logo de início nós dizermos isso. Não significa que a doutrina da Trindade não exista ou que não seja bíblica, porque o termo ali não está. Como termo teológico, Trindade, na verdade, foi empregado pela primeira vez por Tertuliano de Cartago. E alguém até diz, foi Tertuliano que inventou a doutrina da Trindade. Não. Ele, na verdade, assim como nós estudamos em Bibliologia, que João Crisóstomo, ele também foi um dos primeiros que ali empregou o termo Bíblia, referindo-se à Bíblia como, na verdade, uma biblioteca, assim como Crisóstomo, Jerônimo também, os pais da igreja, lá no 3º, no 4º século, os pais da igreja, outros também, começaram a utilizar o termo Bíblia para designar os 66 livros inspirados por Deus. Da mesma forma, a doutrina da Trindade ela já estava na Bíblia. A doutrina é bíblica. Mas o que acontece? É preciso que os homens de Deus, eles se ocupem do estudo da palavra para reunirem os textos em que a Trindade é mencionada e assim eles possam formular a doutrina de uma maneira mais clara, mas a doutrina é bíblica, não é invenção do homem. O termo Trindade foi usado para melhor designar a triunidade de Deus, que está clara desde o Antigo Testamento. Claro, no Antigo Testamento não tão clara quanto no Novo. No Novo, a doutrina da Trindade é abordada de maneira pormenorizada, mas no Antigo Testamento é preciso estudar. Nós citamos ao texto de Deuteronômio 6 e 4, há outros termos também que a posteriori nós vamos fazer menção. Mas rapidamente então, nós vamos aqui tratar dessas 3 heresias que surgiram ali no início, nos primeiros séculos da igreja. Nós colocamos aí o monarquianismo dinâmico,
o monarquianismo modalista e o arianismo. Por que é chamado monarquianismo? Porque eles viam Deus como um monarca, Deus único, não é? E daí então eles se consideravam monarquianistas nesse caso, ou foram chamados desta maneira, não é? E Tertuliano, ele apresentou uma resposta ao monarquianismo e foi aí que ele cunhou, então, por assim dizer, o termo trindade, para se referir a Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, como um único Deus, manifestado por meio de 3 pessoas. Isso lá no início, lá no segundo século, não é? Muito bem. O monarquianismo, como nós colocamos aí, ele se divide em 2 partes, o monarquianismo dinâmico e o monarquianismo modalista. Os dinâmicos diziam que Cristo era filho de Deus por adoção. Veja que distorção da palavra de Deus. Por isso eles eram chamados de adocionistas, porque eles defendiam que Jesus era filho de Deus, mas ele era filho de Deus por adoção. Veja que isso não tem respaldo da palavra de Deus. Filhos de Deus por adoção somos nós, porque lá em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, a Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para que nós alcançássemos o quê? A adoção de filhos. Nós somos filhos por adoção. Agora, Jesus não. A Bíblia é muito clara, lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e unigênito ali no grego, monogenes ou monogenes, significa o quê? Significa único do gênero. Ou seja, Jesus, a rigor, é o único Filho de Deus, é o Filho unigênito de Deus. Agora, nós, por graça de Deus, somos o quê? Filhos por adoção. Nós somos adotados. Mas os monarquianistas dinâmicos eram adocionistas, e eles diziam que Jesus fora adotado por Deus. Mas havia também os monarquianistas modalistas, que defendiam a ideia de que Cristo era uma forma temporária da manifestação do único Deus. Veja, aí estão também os pormenores, porque nós estamos aí fazendo uma abordagem geral, mas os irmãos têm no livro aí os pormenores. Por exemplo, o monarquianismo dinâmico ou o adocionismo era formado por discípulos do grupo dos alogoi, que eram chamados assim porque eles se opunham à doutrina do logos. Esse A fala de uma negação, alogoi, ou seja, eles se opunham à doutrina do logos. Qual que é a doutrina do logos? A doutrina de que Jesus é Deus. Porque lá em João, no capítulo 1, versículo 1, o termo ali para verbo ou palavra, no grego é logos. E o que diz lá em João 1:1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja, esse versículo diz claramente que Jesus era, antes dele se manifestar em carne, ele era Deus. Ou seja, isso significa que ele nunca deixou de ser Deus. Porque Deus nunca deixa de ser Deus. Deus é Deus. Não existe essa ideia de que Jesus deixou de ser Deus e depois recuperou a sua deidade. Não. Jesus se fez homem sem nunca ter deixado de ser Deus. Jesus é Deus. Mas os monarquianistas, como nós estamos mencionando aí, os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas, eles defendiam a ideia do movimento dos alogoi, não é? Que eram aqueles que se opunham à doutrina do logos, a doutrina do logos. Grosso modo, para eles, Jesus não era Deus, mas teria sido apenas um homem santo, nascido de uma virgem e revestido do Espírito Santo. Alguns dentre os alogoi
rejeitavam plenamente a deidade de Jesus. Afirmavam que ele teria se tornado Deus ao ressuscitar apenas. Porque tem aquela ênfase da Bíblia em que Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Claro que ali Jesus não estava querendo dizer que ele havia recuperado a sua deidade, porque ele nunca perdeu, na verdade, a deidade, ele nunca perdeu os atributos da deidade. O que ele fez, na verdade, foi que, ao se tornar homem, voluntariamente ele se aniquilou. A Bíblia diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E diz a Bíblia que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora veja o outro lado, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome, diante do nome de Jesus, todos os joelhos dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Jesus não é que ele recuperou a deidade, não. Ele, na verdade, ele abriu mão, por assim dizer, daquela glória que ele tinha junto do Pai. Tanto que em João, no capítulo 17, ele disse: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja que Jesus voluntariamente se aniquilou ao humanizar-se, mas não é que ele deixou de ser Deus, é um mistério para nós, mas quem defende essa ideia está abraçando heresia, porque Deus jamais deixa de ser Deus. Se a Bíblia diz que o Verbo era Deus, o Verbo continuou sendo Deus o tempo todo, jamais deixou de ser Deus. Deus é. Deus, não é que Deus tornou-se ou Deus voltou a ser. Não, Deus, quando falamos de Deus, Deus simplesmente é. Por isso que Jesus por várias vezes disse: eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja, só Deus pode fazer esse tipo de declaração. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou, somente Deus. Lembre-se lá do Antigo Testamento, quando Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Veja que em alguns casos a Bíblia até cria um problema aí para os mestres da língua portuguesa, né? Porque o verbo de ligação, ele sempre pede um complemento. Mas se Deus diz que o seu nome é eu sou o quê? Em outras palavras, esse termo no original quer dizer que ele é aquele que existe por si mesmo. Você se lembra que Jesus disse lá também, antes que Abraão existisse, lá em João ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque Jesus jamais deixou de ser Deus. Ele é autoexistente, ele é, na verdade, ele existe por si mesmo. Muito bem, avançando aqui rapidamente, segundo Eusébio de Cesareia, Paulo de Samosata era quem ensinava que, quanto à natureza, Jesus não passava de um homem comum. Então veja aí, é o principal representante do monarquianismo dinâmico, porque Paulo de Samosata negava a deidade do Logos, descrevendo-o somente como um atributo do impessoal Deus Pai. Mas vamos falar um pouco do monarquianismo modalista. Os seguidores desse movimento, os adeptos desse movimento, distinguiam ou confundiam as pessoas da Trindade de tal modo que negavam a unidade composta e a tripessoalidade da deidade. Eles, nesse caso, ensinavam uma unidade de Deus absoluta, e a Bíblia mostra claramente que a unidade de Deus é uma unidade composta. E aí, nesse caso, destacavam-se três heresiarcas, né? Vamos chamar assim: Noeto, Práxias e Sabélio. Noeto ensinava que Cristo era o próprio Pai,
e que o próprio Pai nasceu, sofreu e morreu. Veja que doutrina aberrante. Isso era chamado de patripassionismo, do latim pater, pai, e passus, advindo de pátrio, significa sofrer. Praxeas, por sua vez, defendia a ideia absurda de que o Deus Pai fora crucificado e não o seu Filho unigênito. Veja que confusão aí com as pessoas da Trindade. Tertuliano, que se opôs ferrenhamente ao monarquianismo dinâmico e também ao monarquianismo modalista, Tertuliano chamou de demoníacas as obras de Praxeas. Mas Sabélio, um outro heresiarca, foi o principal, aliás, dentre os modalistas. E daí surgiu, claro, o sabelianismo, com base em Sabélio. Sabelianistas são os seguidores de Sabélio. E para ele, Pai, Filho e Espírito Santo são apenas nomes, ou seja, semblantes, no original, no grego prosopa, faces, e não pessoas independentes. Até hoje, nós vemos que os unicistas, eles seguem o sabelianismo, seguem o pensamento de Sabélio. Por quê? Porque eles interpretam, por exemplo, aquele texto de Mateus 28, 19, em que Jesus ali apresentando a grande comissão, ele diz, portanto, ide, ensinai, ou fazei discípulos de todas as nações, ou mais precisamente todos os povos, porque o termo ali é etne, é mais do que nações. E também o termo ali, quando fala de ensinar, o termo ali designa fazer discípulos, é mais do que doutrinar, ali é fazer discípulos realmente. Então, Jesus disse, ide, ensinai todas as nações, batizando-as, veja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E aí os unicistas dizem, veja, a palavra nome só aparece uma vez. Por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade, são a mesma pessoa. Veja aqui, basta uma análise da língua portuguesa, uma análise gramatical, para desconstruir essa tese. Porque o termo nome ali tem função distributiva. Não há necessidade de citar o nome, a palavra nome 3 vezes, para ficar claro que ali a Bíblia está dizendo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não há necessidade de repetição, porque somente a primeira, de acordo com a construção frasal, ali fica claro que a única menção, nome, ali já serve para as 3 pessoas, porque essa primeira tem função distributiva na frase. Então veja que é um erro aí o que Sabélio ensinava e até hoje muitos estão reproduzindo. Ele dizia, portanto, que Deus é único, mas não é triuno. Deus é uno, mas não é triuno. E Deus estaria agindo na história por meio de 3 semblantes diferentes. Ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito. Isso é uma heresia. Hipólito, em sua obra Contra Todas as Heresias, refutou, naquela época, eficazmente o sabelianismo, que hoje, lamentavelmente, como nós falamos, ainda é propagado por grupos unicistas. Alguns até se identificam como pentecostais. São os pentecostais da unicidade. Mas vamos falar um pouco também do arianismo. O arianismo, que surgiu no século IV, em Alexandria, ocorreu ali onde ocorreu a maior controvérsia da história da igreja, não é? O arianismo é o nome da doutrina formulada por Ário, por isso que é chamado arianismo. Ário era presbítero ali da igreja em Alexandria, e ali por volta do ano 318, ele era presbítero, ele a priori era adepto do monarquianismo dinâmico, mas ele evoluiu, por assim dizer, não é? Ele avançou um pouco mais nas suas heresias, e ele dizia que Deus é ingênito, ao passo que tudo o mais, inclusive Cristo, é gerado. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, na verdade, não existe trindade, e que Jesus não é, na verdade, o Filho unigênito de Deus, como que pertencente à deidade. Não, ele dizia que Jesus foi gerado por Deus, no sentido de ser criado, ou seja, ele veio existir ali realmente a partir de Maria,
ele, portanto, se opunha à eternidade de Jesus. Veja que João capítulo 1, versículo 1, quando a Bíblia diz no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, a Bíblia deixa claro que Jesus estava no princípio com Deus. Só que tem mais um detalhe, o no princípio de João 1:1 não é o mesmo no princípio de Gênesis 1:1. Porque Gênesis ali, 1:1, o termo no princípio, ele demarca até o início do nosso tempo, por assim dizer. A primeira coisa que Deus criou foi o tempo ali, quando a Bíblia diz, né? Quando fala da criação do mundo, mais precisamente, a primeira coisa foi o próprio tempo que nós conhecemos hoje, não é? No princípio. Agora, quando em João se menciona no princípio, ali já é uma alusão à eternidade, de uma maneira que nós não conseguimos alcançar. Jesus já estava com o Pai, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não há como nós negarmos que Jesus é Deus. Só que nessa ideia aqui deste presbítero, né? Infelizmente era um presbítero chamado Ário, ele dizia que somente Deus é ingênito e que Jesus ele foi um ser criado, mas que foi criado em condições especiais, no sentido de que ele era inferior a Deus Pai, mas superior à humanidade. Ele estava numa condição intermediária, uma condição que não era nem divina, tampouco humana. Não era nem divina nem humana, não é? Mas em 325, no concílio de Niceia, na Bitínia, na Ásia Menor, não é? Bitínia, aquele lugar onde Paulo queria pregar o evangelho na segunda viagem, e o Espírito Santo disse não. A Bíblia menciona, não é? A Bitínia. Então o concílio de Niceia ocorreu na Bitínia, na Ásia Menor. E ali Atanásio, ele foi implacável contra a heresia de Ário. Ali aconteceu uma polarização, que é chamada polarização atanásio-ariana. Claro que toda polarização acaba resultando também em grupos que procuram defender uma parte do que um disse e uma parte do que o outro disse, tentando fazer uma conciliação. Aqueles grupos políticos, vamos dizer assim, né, que tentam pôr panos quentes, tentam amenizar a situação. E aí surgiram naquela época grupos semi-atanasianos e semi-arianos. Ou seja, o camarada defendia o que Ário dizia em parte, ou defendia o que Atanásio dizia em parte, tentando fazer uma conciliação. Mas isso, claro, não teve também bom resultado, acabou aumentando a controvérsia, mas graças a Deus, apesar de toda essa controvérsia, ali houve uma posição da igreja, não é? Esses grupos aí que surgiram acabaram gerando aí os arianos moderados, por assim dizer, que na verdade diziam que a natureza do Filho de Deus, ainda que pudesse ser chamada divina, seria apenas similar, que é um problema sério isso aí, porque na verdade a natureza de Jesus, como Deus, é igual à de Deus Pai, não há o que dizer de diferente, não é? Que é diferente disso. Havia também os extremistas, então surgiram aí dois grupos, os arianos moderados e os arianos extremistas. Os extremistas, por sua vez, eles já diziam que a natureza do Filho é completamente diferente da do Pai. Atanásio, então, ele rechaçou ambas as heresias, mostrando claramente, como a própria Bíblia diz, nós citamos aqui João capítulo 1, versículo 14, em que a Bíblia diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória do Pai. Vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Colossenses 2:9, em que a Bíblia diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Mas o concílio de Niceia, convocado por Constantino, ele foi aberto ali em 19 de junho de 325, contando com a participação de 318 bispos do Oriente e do Ocidente. Apenas 20 apoiaram a heresia de Ário,
a posição ariana, mas a esmagadora maioria se posicionou de maneira contrária. Depois do concílio, também os pais capadócios, Basílio, Gregório de Nazianzo e também Gregório de Nissa, formularam, por assim dizer, só então, ali, embora o termo já tivesse sido usado, mas foi depois do concílio de Nicéia que nós mencionamos, que foi formulada, por assim dizer, a doutrina da Trindade. Claro que, como já dissemos, tudo está na Bíblia. Formular não significa inventar. Formular é apenas sistematizar, é apenas tornar mais claro aquilo que está na palavra de Deus, explicando, não é, de maneira compendiada e tal, juntando todos os textos ali que falam do assunto, como nós estamos fazendo aqui. Quando nós estudamos, por exemplo, Cristologia, nós estamos juntando, não é? Fazendo uma coleção, uma coletânea de todos os textos que falam de Jesus para melhor explicar isso que está claro na palavra de Deus. Então, formular significa elucidar, significa definir e significa também defender a doutrina. Muito bem, uma rápida menção agora da Trindade e os credos. A Trindade e os credos. Há pelo menos 3 credos que são considerados credos universais que nós, como cristãos, defendemos. É claro que a nossa pedra de toque, a nossa fonte primacial de autoridade, continua sendo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Bíblia é a nossa fonte primária de autoridade. Mas nós também adotamos esses 3 credos porque eles estão em perfeita sintonia com a Palavra de Deus. Então, quais são esses credos? O primeiro deles é o credo apostólico. Há 3 credos universais, que são fontes secundárias, de autoridade. A fonte primária é a Bíblia. Isso significa que esses credos eles estão sujeitos à suprema autoridade da Palavra de Deus. Mas, a priori, eles são aceitos pelos ortodoxos, pelos conservadores, aqueles que defendem a sã doutrina, porque esses credos estão em perfeita sintonia com a Palavra de Deus. O primeiro credo é o credo apostólico, que surgiu ainda no primeiro século. E, segundo consta, teve a participação dos próprios apóstolos na formulação desse credo. E esse credo, claro, ele faz menção de Deus Pai e ele faz menção de Jesus Cristo. E ao fazer menção de Jesus Cristo, ele assevera que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, desceu ao inferno, ressuscitou, subiu ao céu e virá para julgar, diz a Bíblia, os vivos e os mortos. A Bíblia diz isso e o credo apostólico, então, corrobora que Jesus, de fato, virá. Não é? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, exortes, repreendas, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão doutores segundo a sua própria concupiscência. Mas veja que o texto diz que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E o credo apostólico também, claro, faz uma menção do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E ao falar do Espírito Santo, ele também fala da igreja, que é chamada da Santa Igreja Católica. Claro que não é a Igreja Católica Apostólica Romana nesse caso, porque católico significa universal. A rigor, claro, nós pertencemos à Igreja Católica, que é uma igreja universal, a Igreja do Senhor. É uma igreja apostólica, porque segue o credo dos apóstolos, segue a doutrina dos apóstolos. Nós só não somos, claro, romanos, Nós somos católicos, somos apostólicos, mas somos, claro,
pertencentes à Igreja do Senhor, pertencentes a Jesus Cristo, e, portanto, nós não somos pertencentes a esta igreja que eu mencionei, a igreja da maioria, a igreja romanista. Muito bem, mas o credo de Niceno, ele surgiu no século IV, claro, resultante do concílio de Niceia, resultante da controvérsia arianista ou da polarização atanásio-ariana. E esse credo diz que nós cremos em um só Deus, citando os atributos deste Deus, cremos em um só Senhor Jesus Cristo, primogênito de toda a criação. Veja que o termo primogênito precisa ser explicado. Primogênito não significa que ele é o primeiro criado, ou o primeiro filho criado. Não, primogênito, no grego, protótokos, significa proeminente, como está lá em Colossenses. Então, quando no credo niceno está mencionado o fato de que Jesus é verbo de Deus, Deus de Deus, luz de luz, vida de vida, filho unigênito, primogênito de toda a criação, significa que ele é o proeminente, é o principal de toda a criação. Claro, porque ele é Deus. E há uma menção também ao Espírito Santo. Veja que todos os credos, eles são trinitários. Eles mencionam Pai, Filho e Espírito Santo. O credo atanasiano também, ele é muito citado ali durante a Idade Média, um credo de Atanásio. Atanásio, que foi responsável pela refutação do arianismo, há um credo também associado ao seu nome, não é? Claro que há muitos que questionam a originalidade desse credo, mas pelo menos no seu conteúdo, que é um conteúdo extenso, que está aí até no livro, nós vemos que esse credo ele também abona o que está, não é que ele abona, na verdade ele reconhece que o que está na Bíblia é a verdade, porque a Bíblia apresenta a doutrina da Trindade. E num dos pontos desse credo atanasiano, está escrito que o Filho procede do Pai somente, não foi feito, nem criado, mas gerado. Gerado não no sentido de que ele passou a existir a partir do momento que ele foi gerado no ventre de Maria. Não, gerado aí no caso é que ele é parte integrante do próprio Deus Pai e do próprio Espírito Santo, um único Deus. É algo difícil de explicar, mas é um único Deus formado por três pessoas. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Veja, procedente. E nessa trindade não existe primeiro nem último. Isso é bom explicar também, porque em teologia nós temos alguns termos que podem, assim, uma pessoa leiga pode até ser conduzida a pensar de maneira errada, como se houvesse, por exemplo, uma escala, né? Ou degraus. Por exemplo, o Pai está no primeiro degrau, o Filho no segundo degrau, o Espírito no terceiro. Porque é a primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade. Não, esses termos são teológicos, é apenas para ajudar na compreensão. E com certeza deriva lá de Mateus 28 e 19, em que Jesus diz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas se você considerar outras passagens, por exemplo, a bênção apostólica, o que diz a bênção apostólica? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Nesse caso, é Jesus quem aparece primeiro. Embora em teologia sistemática Jesus seja a segunda pessoa da Trindade, ele agora, na bênção apostólica, ele aparece em primeiro lugar. Quando a Bíblia fala dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, ali são mencionadas diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de operações. Se você observar ali, você vai ver que o Espírito Santo é mencionado primeiro. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então veja que o Espírito Santo aparece primeiro. E depois são mencionados também o Pai e o Filho. Então veja que em alguns casos o Pai aparece primeiro, em outros o Filho aparece primeiro, em outros é o Espírito Santo que aparece primeiro, porque como diz o credo atanasiano, não existe primeiro nem último, porque Deus é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou o Filho, o Pai e o Espírito Santo, ou o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Não há uma ordem.
Não há uma escala de prioridades. Muito bem. E uma conclusão dessa parte histórica, aqui só para enfatizar que o unicismo é a heresia que teve origem, portanto, como vimos aqui, no monarquianismo modal, no modalismo, ou sabelianismo do terceiro século. Então, hoje, o que é pregado pelo unicismo é nada mais, nada menos que o modalismo, ou seja, que é o monarquianismo modal, ou também conhecido como sabelianismo, que foi refutado eficazmente por Atanásio. Vamos então aqui agora para um quarto tópico, uma menção rápida para os irmãos terem até subsídios para se posicionarem quanto à Trindade, porque hoje nós vivemos numa época muito difícil em que há vários ataques à doutrina da Trindade. Paz, meus irmãos, do outro dia eu ouvi algo grotesco até, alguém dizendo, olha, eu antes era da Assembleia de Deus, mas agora eu piso na cabeça da Trindade. Veja como isso é uma blasfêmia. Mas tem pessoas assim hoje em dia. A gente vê gracejos em programas de televisão, o camarada dizendo, não existe Trindade coisa nenhuma. Na verdade, usando aqui uma comparação do mundo futebolístico, é como se o Deus Pai cruzasse no escanteio e ele mesmo fosse lá e fizesse o gol de cabeça. Não tem Trindade. Então veja como as pessoas zombam de uma doutrina que está clara na Bíblia. Então, para os irmãos que querem se posicionar quanto a isso, tem aí no livro. Eu vou só fazer menção, não vou comentar, porque o tempo já não permite, já estamos caminhando para a conclusão desta aula. Veja, a Trindade está no primeiro versículo da Bíblia. Quando a Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o verbo criar ali está no singular, enquanto que o sujeito Deus está no plural. Como pode? O verbo está no singular e o substantivo o sujeito está no plural. É porque, na verdade, a Bíblia está aludindo à Trindade. Tanto que, mais adiante, Deus fala em plural, no versículo 26, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em Gênesis 3 e 22 e também em Gênesis 11 e 7, Deus, mais uma vez, fala em plural. Mas não é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus também disse, lá em João, no capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. Agora veja, o plural, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus fala em plural justamente para enfatizar que ele é triuno. A triunidade de Deus está clara em toda a Bíblia, é a Trindade falando. Nós vemos em Números 6, 24 a 26, onde aparece ali aquela bênção sacerdotal que é tríplice. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Veja que o termo Senhor, que significa Deus, o nome de Deus no hebraico aparece 3 vezes. É sem dúvida uma alusão à Trindade. Isaías capítulo 6, versículo 3, quando ali o profeta disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele, e cada um daqueles serafins tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Veja, 3 vezes Santo, 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 Santo. Não é por acaso que ali os serafins estão dizendo para Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E diz a Bíblia que o profeta, quando contemplou aquela visão maravilhosa, quando ele viu Deus ali falando, e os umbrais das portas da Bíblia se moveram com a voz do que clamava, diz a Bíblia que o salmista, o profeta Isaías disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas quando ele dizia isto, diz a Bíblia que ele começou ali
ouvir. Antes disso, claro, um dos serafins voou na sua direção com uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e tocou os lábios do profeta e lhe disse: Isaías, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi purificado. Ele agora sim começou a ouvir a conversa lá da Trindade Celestial que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Veja o plural: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele, já purificado, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas veja, Deus falando mais uma vez em plural: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Muito bem, a Trindade no Novo Testamento. Aí, no Novo Testamento, nós até já citamos algumas passagens, é só para voltar a tocar no assunto. Mateus 28, 19, Mateus 3, 16 e 17, o batismo de Jesus, em que Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e uma voz ecoou do céu, que não era outra, era a voz de Deus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas também João 8, 17 e 18, João 10 e 30, eu e o Pai somos um. Veja, várias passagens. Tem aí uma explicação do que eu já fiz menção, do nome, o termo nome que aparece em Mateus 28 e 19, não é? João 14, 16, que eu expliquei na nossa abordagem bíblica inicial, em que Jesus ali claramente deixa claro que são três as pessoas da Trindade, porque se não fossem três, ficaria ilógica a explicação, o que Jesus disse, quando ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Ora, se a Trindade não existe, Jesus então estaria olhando para o espelho e dizendo: eu rogarei ao Pai, que sou eu mesmo, para que ele vos envie outro Consolador, que sou eu mesmo. Então veja que um único versículo, é importante destacar isso. Às vezes eu recebo e-mails, mensagens de unicistas tentando falar contra a Trindade, e a minha resposta nesses casos é muito simples. Eu não perco muito tempo, não. Às vezes o camarada mostra lá uma lista de versículos isolados, fora de contexto, dizendo que a Trindade não existe. Eu respondo para ele dizendo: olha, eu só quero que você me explique um único versículo, que é este, João 14, versículo 16. Aqui Jesus está dizendo: eu rogarei ao Pai. Se o Pai é Ele mesmo, por que ele tem que rogar para Ele mesmo? E se o Espírito Santo é Ele mesmo, por que ele tem que rogar ao Pai para que o Pai envie outro Consolador para ficar no lugar de Jesus? Porque é isso que está claro ali em João capítulo 14. Então, veja que um único versículo basta para refutar eficazmente a heresia unicista. A Trindade em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 5, um texto que nós vamos examinar melhor nas próximas aulas, porque nós vamos falar também sobre o Espírito Santo como Deus. A Trindade nas Epístolas, Efésios capítulo 4. Aqui também temos agora o quinto tópico. Vamos para o quinto tópico. As pessoas da Trindade. As pessoas da Trindade. A Bíblia destaca a tripessoalidade de Deus. Desde a era patrística, não se confunde a pessoa divina com a pessoa humana, não é? Eles preferiam chamar as pessoas divinas de homoiousios, um ser, ou hipostases, forma de ser ou de existir. Eles faziam isso para não gerar confusão, porque o termo pessoa divina denota essência ou ser, em alusão à parte consciente de quem pensa, decide, sente, constituindo o caráter, a identidade e a individualidade. Ou seja, em resumo, não se deve confundir a pessoa divina, que é uma identidade consciente, não é? Da pessoa humana, que pessoa humana designa de fato um ser. Quando a gente fala de uma pessoa humana, no caso, é um ser humano, não é? Então está se destacando que é um ser à parte. Só que no caso, Deus é único. Deus é um único Deus. Então é importante destacar isso, porque a pessoa divina é uma identidade consciente. Claro que tem personalidade, tal, mas isso aí tudo é algo difícil de nós entendermos, porque não são três deuses, são três pessoas, ou seja, não há três seres. Há três pessoas, mas não há três seres.
é um único ser, é um único Deus, não é? Três identidades conscientes, que a natureza de Deus é uma só. A triunidade do Senhor é uma união, na verdade, de três identidades pessoais. O termo pessoa significa rosto, face, expressão, literalmente aquilo que aparece diante dos olhos, aparência, aspecto, manifestação. Daí vem, pelo latim, o termo pessoa, que vem de persona, não é? Que foi empregado por Tertuliano também, numa alusão às máscaras que os atores usavam para representar personagens do teatro grego. Claro que tudo isso para nós, eu volto a dizer, é um grande mistério, o qual devemos aceitar pela fé, segundo o que está nas Escrituras. A doutrina da Trindade, sem dúvida nenhuma, não ensina, volto a repetir, não ensina que há três deuses, triteísmo, e sim que existe um só Deus existente em três pessoas. Isso denota tripessoalidade. Então, tripessoalidade de Deus. Segundo ponto, deidade de Jesus Cristo. Isso nós vamos tratar com mais detalhes quando falarmos sobre a cristologia. Mas a deidade de Cristo está clara no Antigo Testamento, quando ele diz que é maravilhoso, a Bíblia diz que ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, veja, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jeremias 23, versículos 5 e 6, ele ali é apresentado como renovo de Davi, renovo justo, rei de toda a terra, salvador de Israel. Ali é uma alusão profética ao Senhor Jesus. Isso se considerarmos o que está escrito, por exemplo, em Romanos 1 e 3, em Atos 3 e 14, em Atos 4 e 12, Apocalipse 19, versículo 16. Todos esses versículos estão no livro e é importante que os irmãos leiam. Zacarias 14, versículo 5, também é outra passagem messiânico, escatológica, que se harmoniza perfeitamente com o que está lá em Judas, versículo 14. João 1 e 1, que eu já citei, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo é Deus, com todos os atributos de Deus Pai, não é? Isso está claro em Romanos 9,5, em Filipenses capítulo 2, versículo 6, que Jesus é Deus. A frase lá de Filipenses 2 e 6, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, que eu já citei, revela que o Senhor Jesus era verdadeiro Deus antes da sua encarnação e tornou-se verdadeiro homem, sem deixar de ser Deus, evidentemente, ao tomar a forma de servo. Colossenses 2 e 9, outro texto que fala sobre a plenitude da divindade habitando em Jesus, ou seja, a deidade absoluta habitando corporalmente nele. 2 Pedro 1 e 1, veja que outra passagem interessante que menciona ali, a Bíblia fala, tem uma ênfase que diz, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja, Jesus é chamado de Deus lá em 2 Pedro capítulo 1, ou seja, Jesus como o grande Deus e nosso Salvador, grande Deus. E várias outras passagens que nós aqui não vamos ler para ganhar tempo, mas ressaltando que Jesus é eterno, antes que Abraão existisse eu sou, Jesus é onipotente, Jesus é onipresente, Jesus é onisciente, Jesus é criador, como diz lá em João capítulo 1 e também em Colossenses capítulo 1. A deidade do Espírito Santo também está clara na Bíblia, nós vamos tratar disso em pneumatologia, mas nessa aula de hoje, essa primeira aula, que é uma aula introdutória desta matéria, Teologia Sistemática 2, que trata da Trindade, é uma aula introdutória hoje, mas também a doutrina de Deus o Pai, a doutrina de Deus o Filho e a doutrina de Deus o Espírito Santo, pneumatologia. Então, nesta nossa primeira aula, nós estamos só enfatizando que o Espírito Santo, a Trindade, é três pessoas que formam um único Deus, porque Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Então, não apenas o Deus Pai, mas o Deus Filho, não há problema nenhum de falar Deus Filho, e também Deus Espírito Santo. Tem pessoa que acha, não pode falar Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, só Deus Pai. Não. A Bíblia deixa claro que o Filho também é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então não há por que ter temor de dizer isso.
Então aí estão várias referências sobre o Espírito Santo, as pessoas da Trindade e suas ações, é mais um sexto tópico para os irmãos estudarem. Veja essa ilustração como ela é clara, não é? Aqui mostra que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas veja em vermelho, o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito não é o Filho não é o Espírito não é o Filho não é o Espírito, o Filho não é Deus Pai não é Deus Filho. Então é uma ilustração que já foi criada há muito tempo e tem várias variações dela na internet, você pode encontrar. Essa aqui foi que eu achei assim melhor, até porque tem essas cores em vermelho. O vermelho sempre alerta para algo perigoso, não é? Ou seja, o perigo aí é você dizer que o Espírito e o Filho não são parte da deidade, não é? E que são, na verdade, só o Pai é Deus e o Filho não é Deus, ou senão que são três deuses. Na verdade, não são três deuses. Veja que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas são três pessoas distintas. E esse assunto aqui, desse tópico 6, eu vou deixar para os irmãos estudarem também em casa, já pensando nas próximas lições, não é? As pessoas da Trindade, cada uma delas, o que cada uma delas faz e fez. Cada uma delas é autora do novo nascimento, cada uma delas participou da ressurreição do Senhor, cada uma delas habita nos fiéis, cada uma delas dá a vida eterna, cada uma delas deu aos apóstolos poder para operar milagres, cada uma delas falou por meio dos profetas e apóstolos, cada uma delas inspirou as Escrituras, cada uma delas guiou o povo de Deus, cada uma das pessoas da Trindade distribui dons espirituais, cada uma delas santifica os fiéis, cada uma delas comissiona e envia seus servos, cada uma das pessoas benditas da Trindade ensina aos fiéis. A Bíblia destaca o Pai, não é? E o Filho e o Espírito Santo. E, meus amados irmãos, esse assunto realmente é um assunto muito importante, que nós possamos, então, aprender e apreender tudo que está na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, aqui nós encerramos essa nossa primeira aula, lembrando que na próxima aula nós vamos continuar a abordagem deste livro, Teologia Sistemática 2, nós vamos falar sobre a doutrina de Deus, ou seja, a teologia propriamente dita. Aqui estão outros cursos do nosso CETADB, Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus, o nosso diretor, pastor Hércules Carvalho Denob. Nós estamos fazendo o curso básico, mas os irmãos que desejarem, a posteriori, nós temos também outros cursos. A posteriori, os irmãos que desejarem poderão estudar, fazer o curso médio e também o curso avançado e outros cursos que estão disponíveis, estão à disposição dos irmãos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. A paz do Senhor.